Olá, hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da água. Trata-se do tema 2, unidade 3, livro de ciências, projeto Araribá, sexto ano. E quando a gente fala de estados físicos da água, cabe a gente lembrar antes sobre a água em si. Então, a água nada mais é do que uma composição entre dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que é o H2O. E essa água ela pode se apresentar em estados físicos diferentes. Então, para iniciarmos, vamos ver algumas imagens para que a gente possa identificá-los. Aqui, por exemplo, nós temos a imagem de uma geleira em meio ao oceano. Então, nessa imagem, a gente pode observar que temos as geleiras, que estamos no estado físico sólido, e a água oceânica, que está no estado físico líquido. Então, nessa imagem, a gente já pode perceber dois estados físicos diferentes da água. Vamos ver outras imagens. Aqui, nós temos o quê? O nosso Rio Parnaíba, é o cais do Rio Parnaíba aqui de Floriano, Piauí. Então, aí o farol, essa foto, ela foi tirada pelo site Cidade Verde, certo? Em um período de cheia. E o que é que a gente pode observar bem aí? Nós temos água no estado líquido, que é o nosso Rio Parnaíba. E também temos água no estado gasoso, que é o vapor de água. Então, aí também temos duas imagens em uma, provando dois estados físicos da água. E aqui um outro ângulo, onde a gente pode visualizar bem um novo componente, que são as nuvens. Então, as nuvens, elas nada mais são do que vapor de água que se condensou. Então, a gente pode perceber que, através dessas imagens, a gente tem como visualizar bem três estados físicos da água, que são estado sólido, líquido e gasoso. Observem essas bolinhas que estão acima do estado físico. Eles mostram a disposição das nossas moléculas. No estado sólido, as moléculas estão muito unidas entre si. Por isso que a gente tem essa composição, onde o estado sólido tem forma e volume definidos. Então, você pode observar aí o cubo de gelo do exemplo agora. O que acontece? Independente de ele estar num prato, de ele estar num copo, ele vai ter o mesmo formato, tá? E o mesmo volume. O estado líquido, a gente vai ter as moléculas um pouco mais afastadas. Então, a gente vai ter o quê? Uma forma variável. Então, nesse momento está ocupando o formato do copo, mas se eu colocar num pires, num prato, ele vai mudando de formato. E o volume vai ser definido. Já o terceiro, que é o estado gasoso aí, no nosso caso, ele tem as moléculas bem afastadas, fazendo com que a gente conclua que ele tem forma e volume variáveis. Então, o estado gasoso, ele pode ocupar o espaço que está sendo disponibilizado e o formato também. E aqui a gente tem um esquema do nosso livro fazendo a demonstração das mudanças de estado físico da água. Então, nós podemos ter a fusão, que é quando eu passo do sólido para o líquido, a gente tem aí a seta. A vaporização, que é a passagem da água do estado líquido para o gasoso. A condensação, que é também chamada de liquefação, que é a passagem do gasoso para o líquido. A solidificação, como o nome já diz, né, já dá a entender sólido, que é a passagem da água do estado líquido para o estado sólido. E temos também a sublimação, que é quando a água passa direto do estado sólido para o gasoso. Ou a ressublimação, quando ela passa do estado gasoso para o estado sólido. Vamos ver aqui algumas aplicações desses casos. Então, aqui, vamos treinar. O que é que a gente tem aí?
o gelo derretendo. Se o gelo está derretendo, ele está passando o quê? Do estado sólido para o estado líquido. Então, se trata de um exemplo de fusão. Nesse exemplo, eu tenho a roupa secando no varal. A roupa secando no varal, se ela está secando, ela está molhada, ou seja, ela está com água líquida. E lá no varal, essa água vai se transformar em vapor. A água líquida se transforma em água de vapor. Então, eu tenho aí uma passagem do líquido para o vapor, tratando-se, portanto, de quê? Vaporização. E nessa outra imagem, a gente tem uma chaleira liberando vapor também. Então, eu tenho uma passagem também do líquido para o vapor, ou seja, vaporização. Só que observem um fato. Na roupa, é na natureza que acontece. Então, eu vou chamar de evaporação. E já lá na chaleira, eu preciso de uma fonte de aquecimento maior, que no caso é o fogo. Por isso, eu chamo de ebulição. Os dois são tipos de vaporização, que é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. Mas quando essa passagem é natural, eu chamo evaporação. Se é uma passagem provocada pelo fogo, ebulição. Aqui a gente tem um copo com água gelada. E aí nas paredes ao redor do copo, a gente vê que ela está molhada, suada, né, que a gente chama. Então, o que aconteceu? O vapor de água que está aqui na atmosfera, ao entrar em contato com o vidro frio do copo, ele se transformou em água líquida. Então, eu tenho aí uma passagem do vapor para a água líquida. Portanto, uma liquefação ou condensação, certo? É o mesmo que acontece quando a gente sopra no espelho, por exemplo. O vapor de água da nossa boca se condensa a encontrar o espelho que é frio. É o mesmo que acontece com a formação das nuvens. Aqui nós temos uma água que virou gelo, água líquida que virou água sólida. Então, eu tenho, portanto, uma solidificação. E aqui, olha as geleiras de novo. As geleiras, elas podem passar direto do estado sólido para o estado gasoso. Isso é fácil de observar quando, por exemplo, você coloca a mão dentro do congelador. Você sente o frio do gelo, mesmo que você não toque nele. Então, trata-se de um caso de sublimação, tá? Se fosse o contrário, ressublimação. Então, a gente teve aí vários exemplos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa casa, sobre essas mudanças de estado físico. E aqui a gente vai encerrando esse conteúdo das mudanças de estado físico e estados físicos da água. E vamos estudar para fazer dar certo.